Olá, sejam bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa que é feito para vocês, por vocês, nossos trabalhadores da saúde, e sempre com um assunto voltado neste mês das mulheres, em que elas comemoram o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos recebendo hoje a doutora Maria del Carmen Garcia Molina Vogen, que é ginecologista, mastologista, coordenadora do serviço de mastologia e supervisora do serviço de residência de mastologia do Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder, lá da Vila Nova Cachoeirinha. E hoje o assunto que nós vamos abordar é exatamente a mamografia. Mamografia que também faz parte da rotina das mulheres como um exame de prevenção e que muitas vezes cria um fantasma sobre este exame e que a gente vai estar tentando desmistificar. E daí o nome, mamografia, o que a paciente precisa saber. O mês de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma data marcante que tem a finalidade principalmente de lembrar das lutas das mulheres contra as diferenças, contra a intolerância, contra a violência. Uma doença que é encarada como uma violência à mulher é o câncer de mama, porque ainda em nosso país, apesar de todos os esforços, sabemos que é difícil de se fazer um diagnóstico precoce. E esse diagnóstico tardio faz com que possibilita a mutilação dessas mulheres, muitas vezes, e é exatamente isso que nós vamos estar conversando. Afinal de contas, é, sem dúvida nenhuma, a mamografia o principal exame para se fazer esse diagnóstico precoce. Então, nada melhor que recebermos a doutora Maria del Carmen, que eu peço que já dê o seu olá, e agradecer mais uma vez a sua presença. Bom dia a todos, bom dia, doutor Paulo Fernando. Queria agradecer o honroso convite e dizer que para mim é muito bacana poder estar aqui participando, poder contribuir para esclarecer um pouquinho das dúvidas da população em geral. E realmente, como você disse, o câncer de mama é o segundo câncer mais incidente entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele, e é o que mais mata mulheres. Para ter ideia, Paulo Fernando, no Brasil nós temos uma incidência de 52.680 casos novos, com 12.850 mortes, quer dizer, não é brincadeira. E, infelizmente, o câncer de mama, Paulo, ele ainda está sendo detectado tardiamente e a gente está querendo modificar. Em alguns estados do Brasil, nós temos já uma mudança, graças ao rastreamento, à mamografia, como você colocou, e em outros locais do nosso país, onde tem poucos mamógrafos e onde a paciente não está tão treinada, a população, ainda nós temos uma incidência no estadio mais elevado, mais adiantado, onde culmina mais com a morte, né? Então, agora, Maria, explica para nós um pouquinho, para a gente poder desmistificar. Uma das coisas que eu me preocupo sempre quando a gente solicita um exame, e nós temos alguns exames que são mais invasivos. A mamografia não é um exame invasivo, mas podemos dizer que ele também não é um exame confortável, né? Como que você explicaria para o paciente, então, como é que a gente pode explicar como que a gente pode encarar o mamógrafo, né, para ser feito o exame, para a gente poder explicar isso? Eu tenho uma tática, eu falo, a senhora se entregue ao mamógrafo. Na verdade, é assim que eu falo para os meus pacientes. Eu falo assim, a senhora tem que se entregar, não pode querer fugir. Mas eu queria que você explicasse um pouquinho o que é realmente a mamografia. Na verdade, a mamografia, assim, numa explicação mais simples para o pessoal, é o raio-x das mamas. Só que, assim, é um raio-x que ele é especializado, ele é dedicado a analisar as estruturas da mama. Então, é um aparelho de raio-x especial, onde a gente tem pratos de compressão, nós temos recursos onde a gente pode ampliar as imagens,
podemos, de repente, aproximar aquelas imagens da nossa visibilidade. Se tem algumas áreas onde o tecido mamário tem sobreposição, nós podemos comprimir exatamente naquele local e aí, se for não uma imagem verdadeira, mas sim uma sobreposição de imagens, a gente pode dissipar aquilo. Se tiver alguns cristalzinhos na mama, que chamamos de microcalcificações, ao ampliar aquelas imagens, nós podemos ver se aquelas microcalcificações se são só da antiga displasia mamária, que hoje nós consideramos alteração benigna das mamas, ou se alguma outra forma de lesão inicial da mama. É claro, se você não faz nenhum tipo de compressão na glândula mamária, aquela mama fica solta, fica muito solta no aparelho. Ao deixar a mama muito solta, você aumenta maior a carga, a incidência de radiação naquela mama e você não consegue estudar exatamente as imagens. Num comparativo, sim, é mais ou menos o seguinte, tirar a fotografia e tremer a mão. Exatamente. Né? Quer dizer, exatamente. se você não fixar daquela forma a mama dentro daquela estrutura, Exato. você acaba tremendo a imagem e isso dá uma qualidade diminuída na mamografia. A qualidade. Agora, você já tocou no assunto e eu queria que as pacientes também entendessem, ou quem está nos assistindo, principalmente o profissional, nosso trabalhador da saúde. Muitas vezes elas se preocupam porque, eu fiz, mas me chamaram de volta. E já vem aquele fantasma do câncer, muitas vezes. Por que isso acontece? E assim, já aproveitando, o que é a mamografia de rastreamento e a mamografia de diagnóstico? Eu acho que é legal a gente dar essa explicação. Né? Então, existe uma diferença, é bem como você colocou, Paulo, de trabalhar a imagem numa fotografia. Tem a mamografia analógica, que são os aparelhos convencionais, e são as digitais. Na digital, você consegue ver naquele exato momento como é que está aquela imagem. Se você tiver alguma dúvida, você pode trabalhar naquele momento a imagem, mas isso não quer dizer que você não tenha que comprimir a mama e tampouco quer dizer que aquela mama não vá sofrer uma irradiação. Então, tem irradiação e tem a compressão. Ou seja, tem que repetir um exame, só que de uma forma diferente. De uma forma diferente, porque ao você ter a imagem naquele momento, você pode trabalhar exatamente naquele momento. Okay. Na analógica, você vai ter o filme pouco depois, alguns minutos depois. Aí se pede para que a paciente aguarde um pouquinho na sala de espera. Se eventualmente houver alguma dúvida naquela imagem, aí então a paciente repete a imagem, não porque ela vá ter necessariamente um câncer, mas sim para tirar uma dúvida diagnóstica, né? Perfeito. E com relação a essa explicação, por que depois dos 40? Sim. Tá, eu vou responder a tua pergunta anterior e a seguir essa. A pergunta anterior da mamografia de rastreamento é aquela em que a população faz a mamografia sem ter sintoma algum, como uma medida preventiva contra o câncer de mama. E a mamografia diagnóstica seria aquela que a paciente percebeu alguma coisa, procurou o seu médico e ele solicitou o exame, tendo em base saber do que se trata aquela imagem. O porquê dos 40 anos é assim, as mulheres, existe na mama, a mama é composta por glândulas, uma série de fibras, tecido adiposo e a musculatura. Quanto mais jovem a mulher, maior a tendência de ter uma mama densa, quer dizer, muito tecido fibroglandular e pouquíssima gordura. E uma mama mais envelhecida, aos poucos, ela vai tendo uma substituição gordurosa da mama. A menina muito jovem, ela tem uma mama muito densa. Então, uma mamografia na muito jovenzinha dificilmente estaria auxiliando nesse diagnóstico. Agora, não podemos esquecer do fator genético. Nós temos senhoras de 70 anos ou mais, onde a gente esperaria uma mama totalmente adiposa
e ela pode ter uma mama densa. E isso aumenta o risco dela para o câncer de mama? Aumenta o risco do câncer de mama. Hoje, dentro dos fatores de risco do câncer, a densidade mamográfica está lá ocupando um lugar muito importante. E muitos dos trabalhos mundiais foram feitos em mulheres na faixa etária dos 50 anos e a partir dos 40 também, e se verificou uma redução em torno de 25% a 30% do risco de mortalidade nas mulheres submetidas ao rastreamento do câncer de mama. Muito bom. A gente vai agora entrar mais para o lado, vamos dizer, da curiosidade. Sim. Mas por que 40 e não 50? Ou por que 50 e não 60? Ou por que não... Você já explicou isso, mas há uma discordância entre o que o Ministério aplica e o que a sociedade preconiza. Como é que está essa estrutura hoje? Hoje estamos chegando num consenso ou ainda não? Olha, estamos caminhando, sim, para um consenso. Muito tinha sido dito também que no país que nós não teríamos número suficiente de mamógrafos. Aí o INCA acabou desmistificando, né, isso daí, dizendo que realmente nós temos número de mamógrafos suficientes. Então, para você ter uma ideia, Paulo, nós temos no Brasil 1.500 mamógrafos, só que o que ocorre desses 1.500 mamógrafos em funcionamento, nós temos 85% em funcionamento. E desses 85%, 44% eles estão distribuídos na região sudeste. Então, na região sudeste, nós temos em torno de 580 mamógrafos funcionando e no estado de São Paulo, em torno de 300. Em Rondônia, para você ter uma ideia, Paulo, nós temos 6 mamógrafos funcionando e no Distrito Federal, 9. Então, o que ocorre? Temos mamógrafos, sim, mas precisa colocar em funcionamento, precisa adequar os mamógrafos. Aí vem o trabalho de todo o Ministério da Saúde, que é o selo de qualidade em mamografia. Não adianta fazer a mamografia sem qualidade. Isso, exatamente. Se é feita uma mamografia onde o aparelho está obsoleto, onde o técnico não é treinado, a mulher vai ter uma falsa impressão que ela realizou uma boa mamografia e, de repente, ou aquela imagem não está boa, ou o técnico não foi treinado adequadamente, e o Ministério está tomando providências referentes a isso, né? Que isso precisa bater muito nessa tecla. Lembramos que o programa Saúde em Questão, ele é transmitido pelo canal profissional, através da Rede São Paulo Saudável, e nós estamos aqui aguardando o seu questionamento, a sua pergunta, através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br. Estamos também nas redes sociais, vocês nos acompanham, e é importante, tanto pelo Facebook como pelo Twitter, vocês podem também se comunicar e acompanhar a nossa programação. Hoje nós estamos tratando sobre um assunto com a doutora Maria Del Carmen, que é ginecologista e mastologista e coordenadora do serviço de mastologia ou supervisora do serviço de residência médica da Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, sobre a mamografia. E estamos tentando trazer o assunto exatamente para que vocês saibam, matem a sua curiosidade sobre o que a paciente precisa saber sobre esse exame que é de suma importância para a prevenção do câncer de mama, porque é o único exame, e a gente frisa muito isso, é o único exame que pode realmente fazer um diagnóstico precoce na mulher, mas que tem suas limitações técnicas, sim, que não deve ser feito precocemente sem uma solicitação médica. Já falamos sobre a diferença entre a mamografia de rastreamento e a mamografia de diagnóstico, mas aproveitando essa sua fala, você acredita que, então, o autoexame de mama ele passa a ser desnecessário? Porque, pelo que você falou, em regiões que nós não temos mamógrafos. Sim. Será que não seria importante manutenção do autoexame de mama, a orientação para os nossos pacientes, para as filhas das nossas pacientes, como método, pelo menos para se conhecer, para ela saber se tem alguma coisa errada ou não?
O que o nosso Ministério da Saúde deixa muito claro, Paulo, é assim, se nós pensarmos no autoexame no sentido de substituir uma mamografia, aí então isso a gente não pode ter esse conceito em mente no sentido de uma substituição da mamografia. Perfeito. As medidas que seriam ideais, adequadas, seriam uma melhor redistribuição desses mamógrafos, uma adequação da capacidade deles, um treinamento dos técnicos e, para isso, essas providências já estão sendo tomadas pelo Ministério. Agora, você colocou uma questão importantíssima. Enquanto não ocorre essa melhor distribuição dos mamógrafos e enquanto determinadas áreas carentes nacionais que a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer isso não existe. Então, se nós tivermos um treinamento adequado dessas mulheres para que façam o autoexame, mas não no sentido do autoexame, no sentido de que ela seja obrigada a encontrar alguma coisa, e sim no sentido de que ela seja exatamente obrigada ao autoconhecimento das mamas. Ela conhecendo as mamas, fica muito mais fácil para elas de repente, ao se encontrar alguma alteração, procurar logo o seu médico, e aí entra a conscientização também. De nada adiantaria só o autoexame se não houver um treinamento e um trabalhar o emocional daquela pessoa de dizer, se você encontrar alguma coisa, não tenha medo, não tenha vergonha, não se esconda. Muito pelo contrário, conscientize-se acima de tudo e procure serviço médico especializado. Aí sim, ainda que encontrar alguma coisa, seja com o toque digital da paciente, ainda que o encontrar com o autoexame vá detectar um tumor num grau, num estadiamento clínico um pouco mais avançado, ainda assim, Paulo, se evitariam muitas mortes. Sem dúvida. Sem dúvida. E hoje temos aí a associação, inclusive, da cirurgia plástica, proporcionando algo mais para o nosso paciente. Mas vamos deixar isso para um próximo programa. Agora, há um período especial do ciclo da mulher que você recomenda para que o exame seja um pouco mais confortável? Porque, afinal de contas, apesar da paciente ter que se entregar, há uma compressão. É uma compressão grande, para exatamente não promover a movimentação, como nós explicamos, com relação a tremer a máquina, para ficar uma imagem mais clara. Você orienta os pacientes desta forma? Sim, Paulo. A melhor fase de se fazer algum exame, seja mamografia, seja autoexame, é logo depois do término da menstruação, que é quando a mama está menos edemaciada, menos congesta, e aí a mulher consegue detectar melhor as estruturas e quando vai se expor a uma mamografia, vai doer menos a compressão. É lógico que tem que ter um preparo para isso. O preparo emocional é o primeiro de todos. Não se assustar diante do achado de qualquer alteração. 80% dos nódulos mamários encontrados, eles são benignos. Então, não se assustar. Outra, jamais fazer uma mamografia com creme nas mamas, com desodorante nas axilas. O talco, o desodorante, determinados produtos podem simular calcificações na mama e aí dar uma série de alterações e um susto desnecessário. Mas sempre o pós-menstrual é a fase ideal dos exames. As pacientes mais gordinhas, elas levam vantagem nas mais magrinhas para fazer a mamografia? Depende muito, né? Porque nós temos pacientes mais gordinhas com mamas menores e temos mais gordinhas com mamas maiores. E tudo depende muito também da tranquilidade e do emocional. É lógico que quando a mama ela é menor e ela é mais densa, então a paciente ela sente um pouquinho mais de dor. E a mama menor, ela supõe-se que tenha um teor adiposo menor, menos gordura, então pode doer um pouquinho mais. Mas depende muito do relaxamento, do conversar bastante com a paciente e do se conscientizar que ela está fazendo um bem para ela.
É um exame que seria anual, uma vez ao ano vai ter uma exposição rápida. E mesmo né? porque os homens não estão livres de fazer mamografia também, né? Não estão livres, né? Então, nós temos também o câncer de mama em homem e as mulheres que tenham antecedentes de câncer de mama masculino, elas passam a ter um risco maior do que a população de vir a ter também câncer de mama. E no homem é mais agressivo também, né? E quais seriam as principais indicações, então, fechada nesse bloquinho que nós estamos fazendo, sobre para o exame de mamografia? Então, as indicações para o exame de mamografia. Então, mulheres a partir dos 40 anos de idade ou antes, se tiver histórico familiar de câncer de mama, que são parentes de primeiro grau, então são considerados como primeiro grau mãe, irmãs, filhas, que tiveram câncer de mama na pré-menopausa, quer dizer, antes dos 50 anos. Ou que tiveram, como eu falei há pouco, histórico de câncer de mama masculino na família. Ou então câncer de mama e câncer de ovário, ou apenas câncer de ovário ou câncer de mama bilateral. Então, essas são as indicações de fazer a mamografia. Além disso, a condição de ser mulher e ter acima de 40 anos de idade. Agora, uma pergunta com relação à questão das pacientes que fazem reposição hormonal ou mesmo em relação ao anticoncepcional. Ao realizar uma mamografia, ela deve suspender a medicação? Não. Isso altera alguma coisa para ela na questão hormonal? Tem alguma explicação para isso? Não, não é, isso faz parte de mitos, né? Então, existe uma série de mitos que deixam as mulheres enlouquecidas, sem saber o que fazer, qual a melhor conduta. Mas a paciente que esteja usando uma medicação hormonal, é óbvio, ela não deve suspender a medicação, até porque, assim, a medicação não vai estar induzindo a formar um nódulo, né? O que vai induzir a formar um nódulo são outras modificações genéticas. E tecnicamente mudaria? Você acha que teria alguma interferência com relação à densidade da mama? A mama mais densa, ela é um pouquinho mais difícil de ver, mas assim, o mudar a densidade por uma medicação é tão sutil, é tão discreto que você acabou de responder exatamente, não é isso, né? E me diz uma outra coisa, a mulher grávida, ela pode fazer mamografia? Então, aí que está. Ou melhor, ela pode ser examinada, ela deve ser examinada as suas mamas, e se houver a percepção de um nódulo, podemos pedir uma mamografia? Sim. A questão é a seguinte, a mulher grávida, infelizmente, ela pode ter sim um câncer de mama. Então, ela não está isenta de ter um câncer de mama. Então, a mulher grávida deve ter sim suas mamas examinadas. Se o médico encontrar alguma alteração na mama, preferencialmente a gente opta por um ultrassom mamário, porque o ultrassom mamário não tem efeitos lesivos para o feto. Agora, diante de uma suspeita grave, forte de um câncer de mama, a gente poderia pensar numa ressonância magnética das mamas, só que dependendo do trimestre da gravidez, como a ressonância, a mulher fica em decúbito ventral, o abdômen vai atrapalhar. E aí, se houver uma suspeita mais forte, aí é possível, em casos raros, isolados, é possível sim realizar uma mamografia com uma proteção abdominal com avental de chumbo. Mas isso é relegado ao médico, em último caso, em casos especiais, com forte suspeita de câncer de mama. Preferencialmente, evitar a exposição. Uma dúvida que chega é com relação, eu faço mamografia há mais de 20 anos. Isso pode fazer com que eu venha a ter um câncer de mama? Isso realmente faz parte de um grande mito, né? Nós sabemos que a mamografia de rastreamento, ela reduz a mortalidade em cerca de 30% dos casos das mulheres que fazem parte do rastreamento. E o que se preconiza da radiação é a chamada radiação ionizante.
mulheres que tiveram linfomas, que fizeram radiação ionizante no tórax para tratamento de linfomas, ou antigamente tuberculose, pacientes que tiveram submetidas à bomba atômica nas grandes guerras. Então, esse tipo de radiação, então, radiação nuclear, radioterapia no tórax, então essas radiações ionizantes, sim, elas estariam associadas. O fazer mamografia não tem cutoff, quer dizer, você pode fazer mamografia a vida inteira. Não, você não vai falar. A quantidade de radiação é muito baixa, na verdade. Muito, muito baixa, Paulo. Agora, e o benefício é imenso. Tem uma outra pergunta chegando que é o que acho que é o sonho de consumo de todas as pacientes. Por que o ultrassom não substitui a mamografia? Então, porque assim, se você fizer 1000 mamografias, você vai encontrar em torno de 6 a 8 casos de câncer, mamografias de rastreamento. Se você fizer 1000 ultrassons, você vai encontrar 3. Então, você vai perder um número significativo de casos de mulheres portadoras de câncer. E o ultrassom também, ele não pode detectar uma forma muito precoce, muito inicial do câncer de mama, que são as microcalcificações mamárias. São pequenos cristais de mama, de fosfato de cálcio e oxalato. Os de oxalato geralmente são benignos e os cristais de fosfato de cálcio eles são malignos ou pré-malignos. E esse tipo de alteração, esses cristais agrupados, que são as microcalcificações, são perfeitamente identificadas na mamografia e o ultrassom não consegue. Porque o ultrassom, na verdade, também é por fatias, né? Exato. O exame de uma mama um pouco mais exuberante, dificulta muito mais. Sim. A mamografia é aquela coisa estática, quer dizer, Exato. É perceptível e registrável. Eu sempre tento explicar também desta forma, porque fica mais claro. As pessoas acham que o colega, quando pede ultrassom para rastreamento, ele, na verdade, ele está fazendo alguns cortes de alguns pontos. Quando há uma direção, seja pela mamografia, seja pela palpação do profissional, fica muito mais fácil, né? Acho que esse é uma forma também de se entender esse processo. Agora, tem muita jovem que fala, eu faço meu autoexame, eu me palpo, eu palpo no período menstrual, mas eu acho que eu tenho um monte de bolinhas. Isso é normal? Sim, é normal, porque assim, a mama, ela não é completamente lisinha por dentro. Ela tem uma série de estruturas como se fossem cachos de uva, que são os lóbulos mamários, e tem os ductos mamários, que são aqueles através dos quais passa o leite na época da amamentação. Então, é normal sentir um monte de bolinhas, um monte de estruturas, e a mulher tem que aprender a conviver encontrando essas bolinhas e saber que isso não é nada ruim. E ao aprender a encontrar essas bolinhas, quando tiver alguma bolinha diferente, alguma alteração, ou de cor de pele da mama, ou o mamilo retraiu, ou repuxou, alguma área que abaula a mama, ou que retrai e repuxa, como se fosse um tecido retraído, ou sangue no mamilo, então isso sim chama atenção para que ela procure logo o seu médico. Como que você vê hoje a cobertura de mamografia pela Secretaria Municipal de Saúde? Você tem essa visão, né, porque você trabalha num serviço que é a Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, está lá na região da Zona Norte. É uma boa cobertura hoje que se aplica, pelo menos dentro da sua unidade? Sim, dentro da nossa unidade a gente pode se considerar, sim, satisfeito, né? Agora, a questão é assim, em caráter nacional, uma melhor distribuição desses aparelhos de mamografia. Agora, Paulo, tem umas medidas que o Ministério da Saúde vem fazendo, que também é o uso dos mamógrafos móveis. Então, levar a mamografia móvel em vans, em transporte adequado, para aquela população que fica perto de ribeirinhas, população de difícil acesso, que não tem condução, que fica isolado, e levar isso até essa população. Na nossa região norte, a gente pode sim se considerar satisfeito. Agora, é a tal história, o que nós temos na região norte é o que se tem em caráter nacional.
às vezes o aparelho, né, precisa manutenção, mas isso é factível a qualquer aparelho. Em termos de recursos humanos, os técnicos eles são treinados, é o reciclar os técnicos, o selo de qualidade que é renovado a cada 3 anos, isso também a gente tem, que é o controle de selo de qualidade do mamógrafo. Então, no tocante a isso, eu diria que sim. No tocante em nível nacional, eu acho que tem que redistribuir melhor, levar esses aparelhos móveis, que já está sendo uma iniciativa do Ministério da Saúde. Muito bem. Bom, primeiro quero agradecer muito a sua presença. Acho que conseguimos dar essa visão, ou tentar desmistificar realmente a questão do exame mamográfico. Eu acho que é de suma importância. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, para que a gente pudesse caminhar, então, para o encerramento do nosso bloco. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu fiquei muito satisfeita de ter participado do programa. Agradeço imensamente a você, uma pessoa extremamente competente, carismática, um profissional muito sério, um profissional de excelência, um programa também de excelência também. Então, agradecer a todo o pessoal e dizer que a gente se coloca à disposição para eventuais outros programas. Para mim é muito importante poder desmistificar o que ocorre e se a gente puder contribuir para a redução de mortes por câncer de mama, eu acho que se cada um fizer a sua parte, isso é muito importante. E a mensagem final que eu queria deixar para as mulheres é não ter vergonha do próprio corpo, se conscientizar acima de tudo, praticar exercícios físicos, uma dieta balanceada e não deixar de procurar o seu médico regularmente acima de tudo. Então, acho que seria mais isso. Muito obrigada e foi uma honra ter participado. Del Carmen, foi um prazer realmente. Eu acho que vocês puderam acompanhar com isso esse programa e tenho certeza que as mulheres que estão nos assistindo, nossos trabalhadores da saúde que estão assistindo, vão levar esta mensagem adiante e poder conversar com seus familiares, poder com os seus próprios pacientes ali na sua sala de espera e divulgar essa questão que é de suma importância, esse compartilhamento do conhecimento. E é isso que a gente faz aqui no nosso programa Saúde em Questão. Eu quero agradecer mais uma vez e lembrar a todos vocês que se vocês ficaram com alguma dúvida, alguma curiosidade e queiram fazer essa pergunta, podem encaminhar para nós pelo canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós então repassaremos para Maria Del Carmen e também não esqueçam de se comunicar e de acompanhar-nos pelas redes sociais, pelo Twitter e tudo mais que estão aí na tela, sempre passando para que vocês possam ter essa interação conosco, que é de suma importância. Obrigado mais uma vez e até o próximo programa.